A cidade de Rio Branco viveu a maior enchente da história do estado quando o Rio Acre ultrapassou a maior cota registrada, de 17,66 metros no ano de 1997. Neste ano, o maior nível atingido pelas águas foi de 18,40 metros. No dia 1º de março, Rio Branco decretou estado de calamidade pública devido à cheia que alcançou mais de 50 bairros e desabrigou 9.200 pessoas. O pior desastre vivido nos últimos tempos. Campanhas de doações foram desenvolvidas em prol das pessoas desabrigadas que perderam tudo. Uma onda de solidariedade tomou conta da cidade. Hoje, eu entrevisto o Tenente-Coronel Jorge Santos, que é da Defesa Civil Municipal de Rio Branco e que presenciou de perto toda essa calamidade que atingiu a cidade de Rio Branco. E a maior oportunidade nesse momento seria exatamente ouvir de quem tão de perto enfrentou essas questões, a gente que assiste de longe, né, através da televisão, simplesmente com imagens, ouvir o depoimento de quem não só viu, né, teve o registro ocular como a gente, mas sentiu, presenciou, vivenciou a emoção e o sofrimento das famílias. Muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Daniela, é um prazer estar aqui no programa Amazônia S.A. para poder prestar um maior esclarecimento à população com relação à maior enchente vivida na cidade de Rio Branco. Não só na cidade de Rio Branco, mas o estado do Acre apresentou grandes enchentes nos municípios do Alto Acre, também em Tarauacá e em Sena Madureira. Falando um pouco mais pontual da cidade de Rio Branco, da qual eu sou coordenador municipal de defesa civil, a cidade de Rio Branco sofreu a maior enchente. Foram 18,40 metros o nível máximo que atingiu aqui na cidade de Rio Branco, onde a maior enchente histórica foi 17,66 metros em 1997. Então a gente excedeu aí mais que 70 centímetros dessa cota. E isso ocasionou o desabrigamento de 3.014 famílias, dados mais atualizados, e 10.599 pessoas, em 28 abrigos públicos. Então chegou um momento em que a gente teve que já exaurir a capacidade dos nossos abrigos centrais, que foi ali o Parque de Exposição, o SESC, o SESC Senat e o SESI. A gente teve que abrir as escolas da rede pública municipal e estadual para estar recebendo as famílias, né? Então a gente está enfrentando ainda esse grande desastre. A gente ainda continua com mais de 2.000 famílias nos abrigos públicos. Dizer que é um momento que a população precisa ter solidariedade, precisa ter também sobriedade para enfrentar um desastre dessa natureza. Os recursos, os danos e prejuízos oriundos de um desastre dessa natureza necessita do poder público, da comunidade em geral, envidar esforços para que a gente consiga vencer mais essa batalha. Rio Branco vem enfrentando desde 2009 enchentes sequenciais. Então, em 2009, o nível do Rio Acre atingiu 15,50, 2010 atingiu 15,55, 2011, 16 metros e 16, 2012, 17,64, 2013, 15,33, 2014, 16,77 e agora a gente está enfrentando a nossa maior, 18 metros e 40. E com a sua fala tem duas coisas que eu acho super importantes que me vêm à cabeça. Primeiro é que eu ouvindo rádio nesse período, ouviu-se muitos depoimentos, inclusive de políticos que estiveram aqui nesse processo, elogiando toda a articulação que estava sendo desenvolvida no Estado para atender essas famílias. Porque quem está em casa não imagina a engenharia que deve se ter para atender as pessoas na sua necessidade básica, que tem que envolver não só os voluntários, que são fundamentais, a sociedade civil, mas uma engenharia no poder público para poder continuar atendendo minimamente a cidade, funcionando e mais essas pessoas. Como que é um pouquinho disso? O funcionamento, a gente tem todo um poder operacional onde a gente trabalha com um plano de contingência, né? O nosso plano de contingência, nele contém, é um instrumento de planejamento estratégico para as ações de socorro e assistência no caso de ocorrência da enchente. Então, o governo do estado e Prefeitura Municipal de Rio Branco tem esse plano integrado de contingência, onde nele constam as atribuições e responsabilidades de cada órgão no que diz respeito a essas ações. Primeiro, a gente monta duas bases operacionais. A gente tem uma base operacional lá no Corpo de Bombeiros, onde é feita a retirada e o transporte das famílias. Então, as famílias fazem contato com o 193, que é o nosso telefone de emergência, e aí são deslocadas as equipes para as áreas atingidas, onde é feita a retirada e o transporte.
Em seguida é feito o recebimento e acolhida dessas famílias nos abrigos, onde lá é que a gente recebe as pessoas que foram atingidas. E dentro desses abrigos a gente tem toda uma estrutura montada do ponto de vista da assistência social, da assistência de saúde, de policiamento, a gente conta com apoio psicológico dos psicólogos da assistência social e de voluntários, a gente tem a presença do Ministério Público nesses abrigos, visando garantir todo o equilíbrio das demandas das pessoas e das nossas possibilidades de atendimento dentro desse processo que a gente sabe que é uma coisa muito difícil, mas é preciso, primeiro de tudo, a gente ter em mente que primeiro está a preservação da vida e da integridade física das pessoas, ou seja, a gente retira essas famílias dessas áreas atingidas. E em seguida a gente dá o abrigo e a acolhida lá no abrigo temporário, onde a gente faz a manutenção da segurança alimentar das famílias e a atenção às suas necessidades básicas de sobrevivência nesse momento. Atendimento médico, com certeza. Com certeza, a gente tem um posto de saúde lá que é montado com médicos 24 horas. Eu estou trazendo aqui um pouco a referência do Parque de Exposição, que é o nosso maior abrigo, onde a gente tem 5.000 pessoas lá naquele abrigo, e é o que demanda maior dos nossos esforços. Os demais abrigos, SESI, a gente também tem uma estrutura no SESC Senat e no SESC Bosque. As escolas já tá havendo uma retirada das famílias, elas estão indo agora sendo ou removidas para os abrigos centrais ou retornando para suas edificações, uma vez que essas famílias, a água já recuou um pouco, então as famílias que foram para as escolas são aquelas que foram retiradas em cotas mais altas. Como o nível do Rio Acre já baixou mais de 2 metros, então algumas famílias optaram por retornar para as suas edificações. As outras que não retornaram estão sendo removidas para os abrigos centrais, porque também tem a questão do início do ano letivo, que está começando já na segunda-feira. Imagino que esse processo não termina exatamente quando acaba as chuvas, né? Não. Porque deve ter um período longo, então, agora de... No momento a gente se encontra ainda com essas famílias nos abrigos, a gente tem 2,20 metros ainda acima da cota de transbordamento, então a gente está falando, o que significa isso, 2,20 metros? Significa que o Taquari está todo debaixo d'água, significa que uma parte muito significativa da 6 de agosto, uma parte significativa da Baixada da Bitasa, uma parte da Cidade Nova, do Ayrton Senna e do Palheiral, continua ainda um total de aproximadamente 12 bairros, 12 a 18 bairros ainda atingidos com a água. Isso significa que as pessoas vão voltar, mas nem sempre vão encontrar condições de ficar. Exatamente. Né? Então a gente está fazendo, aguardando a água recuar um pouco mais para uma cota segura, que é a cota que fica entre a cota de alerta, que é 13,50, e a cota de transbordamento, para a gente, aquelas famílias que já queiram sair, que suas casas estejam em condições, possam sair, e também aquelas que não, a gente está fazendo um levantamento junto com um grupo de engenheiros do Estado e do município, liderados pela Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, onde será feito vistorias e avaliações dessas edificações para verificar a condição de habitabilidade ou não dessas edificações quando do retorno das famílias. Tem que dar uma assessoria para essas famílias ainda, né? E esse processo deve se estender um tempo, até depois que acaba a chuva, né? Com certeza. Lembrando que a gente está tendo um apoio, né? Nesse momento, a manutenção desse apoio da segurança alimentar e das necessidades especiais é que é o mais importante nos abrigos, e além da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, a gente tem recebido um apoio do Governo Federal com um kit de assistência humanitária, que ajuda a gente a fazer com que a convivência no abrigo seja atendido da melhor forma possível às demandas das pessoas. Nós temos os kits de alimentos, são além das famílias terem refeições nos abrigos, nós temos o kit cesta básica, temos o kit de limpeza que a família recebe no momento que ela retorna para a sua edificação. E lembrando que no momento mas no pico do nosso atendimento a gente chegou a servir mais de 31.000 refeições diárias nos abrigos, entre café, almoço e janta, uma vez que a gente teve mais de 10.500 pessoas desabrigadas. Então é uma estrutura logística descomunal, onde a gente, praticamente o governo do estado e prefeitura tiveram que parar suas ações rotineiras para fazer o atendimento, prestar o socorro e assistência às famílias. Lembrando que no momento em que as águas baixarem totalmente, a gente vai ter um processo de restabelecimento dos serviços essenciais, onde a gente ficou, alguns bairros estão ainda sem energia, alguns bairros tiveram comprometimento do abastecimento de água, alguns bairros tiveram interrompidos todo o trânsito naquelas áreas, então a gente vai ter que fazer recomposição da massa asfáltica para o trânsito de veículos, principalmente naqueles corredores de ônibus dessas áreas, a gente vai ter que recompor adutoras, a gente vai ter que fazer a questão das ligações domésticas de energia, de água potável e também de energia nessas áreas. Então há todo um processo, né, além dos direitos adquiridos que as famílias têm do ponto de vista de que
que a gente tem o saque do FGTS, que a família vai poder fazer o saque caso ela tenha conta vinculada no FGTS, a pessoa, e tenha sido atingida, ela vai ter esse direito. Tem também a questão da antecipação de um salário para os pensionistas do INSS que foram atingidos também. Então tem toda uma gama de benefícios aí tentando minimizar os danos e prejuízos decorrentes da maior enchente que a cidade de Rio Branco e também o estado do Acre sofreu nos outros municípios. Com certeza, a gente tem que parabenizar, que foi realmente um trabalho muito coordenado, muito bem feito, emergencial, a gente percebeu que ele veio logo, né, que é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que o trabalho voluntário foi fundamental, né? Com certeza. A ajuda dos voluntários, eu mesmo, meu telefone tocou bastante, o que é que eu faço para ser voluntário? A solidariedade das pessoas nesse momento foi crucial, porque a gente sabe que nós temos as nossas equipes técnicas, mas chega um momento que as nossas equipes também têm exaurido toda a sua capacidade de estar atendendo, uma vez que a demanda é muito alta. E a participação dos voluntários, das campanhas que os voluntários fizeram, do atendimento das famílias, na acolhida, nos abrigos, a gente chegou a ter uma quantidade tão grande de voluntários que a gente já estava perguntando onde que a gente coloca esses voluntários. Então esse momento de solidariedade foi muito forte do povo acreano. O povo acreano é assim, né? No momento de ajuda a gente une os esforços e foi isso que aconteceu com os voluntários. E ajudou bastante a gente nesse momento em que a demanda pelos serviços é muito alta e a nossa equipe já estava um pouco desgastada, né? E aí a gente conseguiu, com os voluntários, aumentar a qualidade do atendimento nos locais, nos abrigos. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que você está aqui, né? Desculpa a intimidade, claro. Né? Tem uma vivência que é diferente da rotina, né? Claro. Qual foi o momento, assim, que você pode dizer mais difícil dessa cheia? Olha, um momento mais difícil é quando a gente... no momento em que o nível do Rio Acre aumentou bastante, a nossa demanda também cresceu. Então a gente estava, até o nosso planejamento, a gente tinha a maior cheia de 17,66 metros. Então a gente tinha tudo planejado nesse momento. A partir do momento em que começou a aumentar a demanda, a gente começou a ter que necessitar, né, de um poder operacional maior. E aí a gente sentiu a necessidade de aumentar e a gente viu, olha, a preocupação, a gente não está conseguindo tirar todas as famílias ao mesmo tempo. Então é um momento em que a gente vai nas áreas, nos locais, e aí a gente vê que a gente está precisando de mais força, de quantidade de caminhões. E foi um momento que a gente achou assim, poxa, a gente precisa de mais. E aí foi um momento em que a gente... Individualmente, cada pessoa fez diferença, né? Deu mais cada de pessoa, si para superar exatamente. E aí, falta de... Muita gente não foi em casa, muitos bombeiros não foram em casa, policiais militares dobrando o serviço, como a gente fala, para tirar o policiamento nos abrigos, as equipes da Censu, da EMURB, dos voluntários, todos girando à noite para fazer o atendimento, receber as famílias nos locais e dar o melhor de si para que o sofrimento seja o menor possível. Com certeza é um trabalho muito bonito. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar esse trabalho, que realmente a gente assiste de longe na parte seca da cidade, mas a gente está comovido com o que está acontecendo. Acho que ninguém ficou de fora desse processo, de alguma forma, né? Com certeza. Foi muito legal e, assim, acho que Rio Branco está de parabéns, o Estado do Acre, o governo. E eu queria te perguntar, com relação à ponte, o que foi que aconteceu? A ponte ela é feita para sofrer esforço vertical, né? Então, ela é apoiada. Então ela tem que sofrer apenas esforço vertical. Como a correnteza é um esforço horizontal e ela não está projetada para receber esse esforço, o que foi feito? Um esforço muito grande das secretarias de obra, do DERACRE, para colocar caminhões carregados de brita nos apoios, visando fazer o quê? Que esse esforço vertical superasse a força horizontal da água e conseguisse manter ela no equilíbrio a fim de que ela não entrasse em colapso. Foi uma atitude de sucesso. Engenharia de guerra. Claro, então foi uma atitude de sucesso, né? A gente foi apoiado, o prefeito Marcos Alexandre pessoalmente fez a vistoria e em acordo com os outros engenheiros que estavam lá, foi decidido que colocar caminhões carregados de brita nos apoios, visando zerar o esforço que ela estava tendo, o esforço horizontal, para que compensasse com Eu achei muito interessante porque, sendo da área, que eu sou arquiteta, a gente logo sabe das possibilidades do que pode acontecer. Em vários momentos comentamos em casa com meu pai e tal.
E eu achei assim muito dinâmico, muito rápido a solução encontrada. Claro. Né? Eu soube até que foram 25 toneladas, não é isso? 25 toneladas de carga sobre a ponte para poder suportar o esforço horizontal. Esforço da água. É muita força hídrica. Força. A água exerce um poder descomunal, né? Ela vem com muita força. E tem um ditado, você falou muito de voluntário, né? Tem um ditado que eu aprendi há algum tempo atrás que diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha. Então ninguém consegue viver sozinho nesse mundo. E quando a união dos nossos esforços é que fazem com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E você falou no início, com relação foram 3.014 famílias, isso, né? Mais ou menos 10.599 pessoas. Essas pessoas que esse levantamento ele é oficial? Sim. Oficial. Isso significa o quê? São pessoas que realmente ficaram desabrigadas ou que foram simplesmente atingidas pela água? Não, essas famílias essas famílias é aquelas que estão no abrigo sob a responsabilidade do poder público. Realmente elas ficaram desabrigadas? Sim, essas famílias foram aquelas que ficaram em situação de desabrigamento. Provavelmente deve ter outras que foram... Com certeza. Nós temos uma outra característica, que são os desalojados, que são aquelas pessoas que a gente retirou e foi para casa de parente ou que saiu por conta própria. Mas a gente tem um sistema de geoprocessamento na prefeitura, onde a gente identifica todas as edificações. A gente tem um modelo digital de elevação do terreno, onde, de acordo com a curva de nível do terreno e o grau em que a água vai avançando nessas áreas, a gente tem quantificado as edificações. Vão tentando fazer uma previsão, um planejamento. Isso, né? A 18,40 metros, aproximadamente 29 mil edificações. Isso aí a gente está falando entre 100 e 110 mil pessoas afetadas com a enchente. É muita gente. Se nós considerarmos a população da cidade... É mais ou menos um terço da população. Um terço da população. É muita gente. É muita gente. Parabéns, vocês estão de parabéns. A gente agradece a oportunidade de estar esclarecendo aqui a população como que funciona a nossa atividade. Agradecer também o governo do estado, o governo federal, a Prefeitura Municipal de Rio Branco e todas aquelas pessoas que de alguma forma ou de outra contribuíram, sejam eles voluntários, policiais, bombeiros, homens do exército, a própria imprensa que exerce um papel muito importante, fundamental, né, no envio da comunicação para as pessoas, e isso tudo, nesse trabalho, o conjunto disso tudo faz com que a gente consiga cada dia mais aperfeiçoar e melhorar. Então a gente sabe que dizer para você que não ocorreram alguns erros, a gente acredita que sim, que possa ter acontecido. Mas o nosso planejamento vai estar trabalhando para cada dia mais a gente melhorar cada vez mais a nossa capacidade de resposta em eventos dessa natureza. Mas também não acabou, né? Não, a gente a gente continua ainda em situação de anormalidade. A gente agora está trabalhando ainda na manutenção dos abrigos e nas condições básicas das famílias que se encontram no abrigo, né? E depois a gente vai ter o que a gente chama o pós-enchente, que é toda a parte de restabelecimento da normalidade para a cidade, continuar a funcionar da melhor forma possível. Ainda existe algum serviço que o voluntário pode estar procurando oferecer neste momento? O voluntário ele pode nos abrigos ainda ver como que está a situação, né? Se pode ainda, porque as famílias ainda se encontram em alguns abrigos, principalmente nos abrigos mais centrais, SESI, SESC, SEST Senat e Parque de Exposição. Pode se dirigir até lá para continuar dando um apoio para a gente, é importante. Então foi um prazer muito grande, obrigada pelas informações. A gente agradece. Eu fico muito orgulhosa de falar com um profissional do seu gabarito. Muito obrigado. Né? E em nome de todos os telespectadores que estavam ansiosos para participar, saber melhor dos detalhes, eu agradeço a presença. A gente agradece também pela oportunidade de estar esclarecendo aqui a nossa atividade. Tá bom. Muito obrigado.